Boa noite. Eu me chamo Genilson e tenho 58 anos. Gostaria de contar um caso assustador que passei junto de meu pai lá em 1984, na Bahia, um pequeno interior do Ceará. Inclusive é o lugar onde moro até hoje. Minha família sempre foi muito humilde, e só há alguns anos atrás que as coisas começaram a melhorar. Porém, nunca faltou comida no meu prato nem de meus irmãos. Podíamos comer só o feijão com a raspa de rapadura, mas nunca passamos fome, pois meu pai foi homem o bastante para criar os 6 filhos, sendo que sou o mais velho dentre todos eles. Por isso a minha responsabilidade sempre foi maior dentro de casa. E deixe-me contar como era a nossa residência. Primeiro que água encanada nem eletricidade tinha. A água a gente tirava da cacimba, que tinha do lado de nossa casa. E a eletricidade não era tão importante assim, já que estávamos acostumados com a simplicidade. E para conservar alimentos como carnes e frutos, a gente fazia de um jeito um pouco peculiar. Frutos a gente tirava do pé quando estava maduro. E carne meu pai fazia de 2 formas. Quando ele comprava carne de boi, ele salgava e pendurava no varal para secar, assim fazendo carne seca. E a de porco a gente pegava de nossas criações mesmo, já que tínhamos alguns porcos e 2 vacas, além de algumas galinhas e galos. E a carne de porco meu pai pegava uma parte e trocava por outras coisas, como milho e feijão. E o que sobrava ele torrava tudo com o toucinho em uma panela bem grande. Depois jogava toda a banha em cima da carne, assim quando esfriava tapava ela, e a banha meio que servia de conservante para a carne. E para comer era só tirar a carne e esquentar que já estava pronto. Bom, tô dando esses detalhes pois mais à frente vocês entenderão, já que foram várias coisas estranhas que aconteceram antes daquele dia. Como a gente morava isolado de tudo, não tinha perigo de roubos. Mas mesmo assim, meu pai tinha um revólver e 2 espingardas, do tipo socadeira, que não era para se defender. Ele normalmente usava para caça. Mas um dia toda essa calmaria acabou. Primeiro foi que os animais começaram a sumir, como galinhas e pequenos porcos. E logo depois foram alguns porcos maiores. Mas no início a gente não ligou tanto, pois os bichos eram criados soltos. Só as vacas que a gente soltava e prendia ao final da tarde. E tínhamos essa confiança porque elas tinham chocalho. E para quem não sabe o que é, são aqueles sinos que normalmente usam em vacas e cabras. Pois bem, as coisas começaram a ficar estranhas quando algo ou alguém começou a comer a nossa comida, que a gente sempre guardava na cozinha que era aberta. No caso, aquilo comeu toda a carne de porco e carne seca. E também fazia vários dias que os animais tinham sumido e não retornado. E foi aí que meu pai decidiu perguntar aos vizinhos se eles também estavam com perda de animais. E para nossa surpresa, sim. Alguns perderam até bezerros e pequenos porcos. E então meu pai decidiu vigiar e tentar pegar o ladrão responsável daquilo, já que todo mundo achava que era isso. Mas não era. Tudo aconteceu em uma noite que meu pai estava vigiando. Nós fomos dormir cedo, e meu pai ficou acordado numa rede na sala. E em dado momento da madrugada acordamos com um estampido de tiro, que foi bem ao lado de nossa casa. Após aquele tiro ouvimos só as panelas caindo no chão e os animais alvoroçados lá fora. Logo meu pai entrou e começou a procurar pelo seu revólver. E quando perguntamos o que estava acontecendo, ele não disse nada. Só saiu com a arma em punho e não ouvimos mais nada. Após passar um tempo, meu pai voltou para casa, pasmo e ainda armado, e disse uma coisa que me arrepia até hoje. Ele ficou acordado até certa hora da noite, esperando o movimento dos bichos, mas acabou pegando no sono. Mas acordou com o alvoroço das galinhas que começaram a correr pelo terreiro. E foi então que de fininho ele pulou a janela e seguiu em direção ao galinheiro. Mas assim que ele dobrou para ir no sentido dos fundos de casa, ele viu uma coisa de pé na cozinha mexendo nas panelas. E sem hesitar meu pai atirou, mas errou por conta daquilo ser rápido, já que aquela coisa ficou de 4 e saiu correndo se perdendo na escuridão.
E quem viu a gente dormir depois que meu pai falou isso, todos nós estávamos apavorados e com os olhos arregalados olhando para o telhado. E o negócio foi tão sério que logo no outro dia meu pai chumbou um ferro nas portas para a gente se sentir mais seguros. Mas mesmo assim ficamos um bom tempo com medo. E o bicho estranho não retornou mais. E os ataques aos bichos cessaram, não só em nossa casa, como também na de vizinhos. E aos poucos tudo foi voltando ao normal. Se passaram mais ou menos 5 semanas e nada de estranho tinha acontecido. Até aquela tarde em que a Branca sumiu. Branca era uma vaca leiteira que a gente tinha, pois tínhamos duas, a Branca e a Beta, sendo que a Beta era mais nova. Pois bem, como já disse, a gente soltava ela para pastar o dia inteiro, e quando dava por volta de 4 ou 5 da tarde, a gente ia pegá-las. Porém, numa tarde a Branca sumiu, só encontramos a Beta, e não a encontramos por canto nenhum. E eu e meu pai andamos por todas as redondezas e nada de achar a bicha. E só quando deu por volta das 6 da tarde para 7 da noite, que começamos a ouvir um chocalho próximo de casa. Era longe, mas dava para saber que era Branca. Assim a gente imaginou. E primeiro fomos sem arma nem nada em direção daquele barulho, achando-se a Branca. Mas quanto mais a gente ia se aproximando, mais longe aquele chocalho ia ficando. E meu pai, que não era besta nem nada, mandou que eu voltasse em casa e que pegasse o revólver, a espingarda e o lampião. Então fiz o que ele disse, e nem passou pela minha mente o porquê dele estar fazendo aquilo. Então andamos por cerca de meia légua atrás daquele chocalho, e quando já estávamos no meio do nada, bem longe de casa e de qualquer lugar conhecido, que aquela coisa deu as caras. Ouvimos pela última vez o chocalho atrás de uma moita, e de lá vinha um roncado feio, que já me fez travar de medo, e fiquei mais ainda quando aquela coisa saiu do mato. Com um pulo, um bicho preto saiu de lá e veio vindo na direção de meu pai, que na mesma hora atirou contra aquilo, o que fez berrar e voltar para trás. E o meu pai ficou me mandando atirar naquilo. Atira, atira! E eu não consegui devido ao medo que estava. Foi então que meu pai tomou a espingarda de minhas mãos e deu um tiro certeiro naquilo, que berrou mais uma vez e correu para a mata. Aproveitando a oportunidade, a gente correu também, e só depois de uns empurrões que consegui me mover. Chegando em casa, meu pai falou que foi aquele bicho que ele viu noites atrás, e que ali foi uma tocaia que ele fez para pegar a gente. Depois desse dia nunca mais vimos a Branca. Aquele maldito com certeza levou ela, mas ao menos conseguimos espantá-lo, pois nunca mais soubemos de perda de animais, nem de aparições estranhas. Ainda hoje fico pasmo pensando na esperteza que o bicho teve de nos atrair para a mata, pois ele queria se vingar de alguma forma. Mas por Deus, meu pai foi mais esperto e atirou naquele bicho, o afugentando para bem longe.